Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Canal Futebol Simples. Dando Como é? Tá gravando? Acho que Tava. não, hein? Acho que deu pau aqui, hein? Putz. Aqui tá. Calma aí. Consta que tá gravando aqui, mano. Você tá gravando? Então vamos começar aí, vai. Pode começar. Pra mim não consta. Vou colocar pra gravar. Agora aparece. Vai lá, tá 30 segundos já. Mas pode começar. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Futebol Simples. Dando continuidade ao nosso quadro Elenco Simples, hoje iremos abordar a equipe do São Paulo Futebol Clube. Boa noite, Dudu. Fala, meu querido. Boa noite. Aquele abraço pra galera do canal do Futebol Simples, né? Estamos aqui na nossa série Elenco Simples para mostrar para vocês os elencos do Brasileirão aí, né? Com certeza, todo mundo joga contra todo mundo, então, né? Você vai ter que conhecer outro time, conhecer o elenco, né? Porque às vezes, pô, muda bastante, tem bastante campeonato, bastante jogo, então tem que conhecer todo mundo para não tomar surpresa, né? Vai tomar aquele nó tático ali porque não assistiu aqui o nosso Elenco Simples. Isso é verdade. Então aí a gente vai falar hoje do São Paulo. Vamos colocar aqui já o elenco do São Paulo na tela e a gente vamos começar do gol, né? São Paulo tem 4 goleiros aí: o Rafael, que é o goleiro titular, Jandrei, Yang e Leandro. Então, assim, o Rafael é um goleiro titular experiente, né? Já tá no auge da carreira. Pode ser que já tá passando do auge da carreira, a gente não sabe, né? Agora o goleiro tá jogando, né, bastante. Tem o Jandrei, que é o reserva, que é um goleiro sempre que divide opiniões ali. E os dois jogadores da base, dois jogadores muito vencedores na base, muito promissores, que é o Yang, um pouquinho mais velho, e o Leandro, talvez um pouco mais promissor. O Leandro bate falta, né? Então a torcida já tem ali aquele remember. Então, também são os 4 goleiros de São Paulo. Eu acho que, já vou dar minha opinião, que o Rafael, acho que melhorou da temporada passada para essa, está fisicamente melhor. Claro que começo de temporada, né? A gente tem que ver no decorrer da temporada, mas talvez no final ali ele já sentiu o peso da temporada e não estava fazendo mais jogos tão bons do nível que ele pode fazer, mas voltou muito bem essa temporada e eu acho que tranquiliza o torcedor de São Paulo sempre ressabiado com o goleiro, né? Depois do que o Rogério Ceni, né, se aposentou, mas acho que o Rafael dá conta do recado, ele está num nível muito bom, né? E aí eu vou passar pro Denis para já falar do Jandrei, né? E aí, Jandrei, como é que é? É o bom goleiro reserva? Dá para contar ou não é o caso? Olha, o Jandrei, eu acho que é um goleiro que não é para o nível do São Paulo, não acho mesmo. Fica muito aquém. Quando substitui o Rafael, substituto imediato, cai bastante a produção. Como você comentou, o Rafael sim é um bom goleiro, está no nível alto, diria, da carreira, né? Essa questão, tem maturidade, tem experiência e tem lenha para queimar. Então acho que o Jandrei é um goleiro bastante aquém, cai bastante o nível e acho que o São Paulo, o Beldia, poderia investir nos goleiros da base aí, essa questão do goleiro que bate falta, mas temos que salientar aqui que o Zubeldia chama a galera da base, mas não gosta muito de colocar para jogar, né? Do meu jeito, ele com certeza ele prefere, né, colocar os jogadores mais experientes, né? Mesmo que são jogadores experientes que não resolvam as questões que precisam resolver. Vou junto contigo, Jandrei. Ele, como goleiro reserva, quando ele precisa entrar, ele não vai bem. Ele, como titular, a gente sequer o torcedor pensa nisso, não tem essa possibilidade dele ser titular. Então ele está ali justamente para impedir os garotos da base terem chance. A função dele é essa, ele é o porteiro da base. Ele fala: aqui não, ninguém vai jogar aqui não, vai jogar sou eu. É isso, entendeu? Acho ele bom goleiro, não acho mau goleiro, só que ele tem uma característica bem diferente da do Rafael. Acho que o Jandré é um goleiro, né, um goleiro mais moderno, que joga com o pé, né, que
ele é, na questão atlética, assim, ele tem um físico que parece mais um jogador de linha mesmo, né? Igual o Rafael, que tem aquele físico de goleiro mais antigo, né? Mas, assim, não casa muito com o estilo de São Paulo, e quando ele entra não se destaca. Então, acho que ele deveria procurar um time onde que ele pudesse se destacar mais, né? Porque ele está no auge da carreira, 32, 33 anos, então tem que jogar, né? E tá no São Paulo aí, tá ali aquele negócio tá empacando, né? Não, como se fosse ali o estorvo ali, né? Que não vai, não volta, mas ele não é mau goleiro, na minha opinião, pelo menos. E aí, né, falando dos goleiros da base também, que são promissores, né, que podem aí ter oportunidades, mas como eles não jogaram ainda, a gente mal conta, né, esses goleiros. E aí a gente vai para a zaga. Vou deixar pro Denis aí falar dos zagueiros São Paulo. Beleza. São Paulo conta no elenco com 6 zagueiros. A titularidade aí tem sido aplicada pelo Arboleda, Alan Franco. Ferrarese não tem tanto prestígio da torcida. E o Sabino, que tem integrado também o elenco. Juan, Igão, jogador da base. Eu, particularmente, acho essa base do São Paulo regular para boa. Acho interessante. O Alan Franco aí, o xerifão, né, da zaga São Paulina. E o Arboleda, na minha concepção, um dos 5 melhores zagueiros do país, disparado. Um grande zagueiro, mas às vezes dá uma entregada também, né? Então, muitos jogos, talvez a recuperação física deixa um pouco a desejar. E o Sabino, que tem entrado bem. Agora, com essa questão do Zubeldia aplicar, jogar com 3 zagueiros também, uma coisa que já é histórico no São Paulo, com o Muricy, mas a torcida às vezes não gosta muito, né? Mas acho interessante. Acho a zaga do São Paulo boa. Eu acho que a zaga do São Paulo, assim, primeiramente a gente colocou nesse esquema daí do 4-2-3-1, que é o esquema que começou o ano, é o esquema que foi o planejamento. Agora, como começou mal o ano, aí se já mudou o planejamento, já parece que os 3 zagueiros vão ganhar mais chance. Então, assim, né, o torcedor aí, principalmente o time rival, tem que estar atento aí, né? Que o São Paulo ele tem essa variação. Então, assim, na minha opinião, eu já vou discordar um pouco já. Eu acho que o São Paulo de zagueiro, de quantidade e qualidade, tá assim, é difícil ter outros times. Eu acho que tem, né, outros times que tem nível do mesmo nível de zagueiro, mas são pouquíssimos, né? Talvez o Flamengo aí que vai ter esse nível. Aí são todos jogadores que jogaram um nível muito alto. Arboleda e Alan Franco, ano passado, fizeram um grande campeonato. O Ferrarese, principalmente no esquema de 3 zagueiros, acho que vai muito bem. O Juan tá pedindo passagem, até botou o Arboleda no banco em alguns jogos. Então acho que tá num nível de competição muito alto. O próprio Sabino também jogou algumas vezes. Eu acho que o Sabino, ele contra centroavantes assim mais fortes, acho que ele se dá melhor. Então é uma opção, ele é canhoto, né? Então jogar com 3 zagueiros ele pode jogar pela esquerda. Acho que um pouquinho, aí já um pouquinho nível abaixo dos outros, mas assim, eu acho muito bem servido, assim, eu acho que são jogadores, o Arboleda tá um pouco veterano, só que é um cara que fisicamente é privilegiado. E os outros estão tudo numa idade muito boa, assim, a idade que estão no físico bacana, estão muito competitivos, então acho que assim, eu acho que se for olhar para o elenco, é a posição mais bem servida do elenco. Aí você não vai passar, dificilmente o São Paulo não vai passar perrengue aí. Mas aí vamos falar de outras posições aí que talvez não tão bem servidas, né? Vamos para as laterais, Adriano. O que você acha aí? Olha, a lateral, acho que a quantidade, o volume de jogadores, né? 3 laterais esquerdos e 3 laterais direitos, acho interessante. Mas aí já vem na questão do nível, que bate bastante. A torcida do São Paulo mesmo pega bastante no pé do Igor Vinícius. É um jogador que não tem tanta regularidade e principalmente para nos cruzamentos, né? Tem uma dificuldade bastante grande e é um ponto de atenção. O Cedric aí tem feito alguns jogos, chegou recentemente, tem jogado bem e parece tende a ser o titular mesmo na temporada. E o Mike é mais aquela questão de um jogador da base que chega e tem que convencer o Zubeldia aí a utilizá-lo. O Cedric já é um jogador mais regular, né? Então tende a ser o titular
e o Mike talvez possa passar o Igor Vinícius aí nessa questão da lateral direita. Né, eu vou assinar embaixo. Aí realmente é difícil saber quem vai jogar, e aí não é diferente dos zagueiros, né? Os zagueiros você pode ter várias opções ali, e os caras estão correspondendo, né? Aí na lateral direita que negócio, né? Quem tá. É aqui, joga um, aí você prefere o outro. Aí o que joga, você quer outro. Então, assim, é mais por. É verdade que o Cedric chegou recentemente, então né, ainda tem o benefício da dúvida. Parece ser um lateral regular ali, né? Então né, pode ser que ele seja o principal titular, assim, mas o jogador ficou um ano parado, então vamos ver como é que vai ser, né? Adaptação ao calendário brasileiro, tem muita coisa aí, é uma grande. Assim, eu nem vou falar que é uma grande interrogação, porque talvez nem seja tanto, né? Talvez você já saiba ali que o nível não é tão grande, acho que deve um pouco. Eu acho que diferente, por exemplo, da lateral esquerda. A lateral esquerda, aí sim, tem a interrogação do Wendel, que chegou agora, lateral, né, que chegou até a seleção brasileira. Então, assim, essa é uma interrogação que pode ser positiva, né? Pode ser um lateral que realmente tome conta ali e que o torcedor goste, né? Enzo Dias chegou bem, né? Então, pensando que ele vai ser a segunda opção, então é uma segunda opção boa, né? Você vê, ano passado a segunda opção era o Patrick, que hoje é a terceira e que não, realmente acho que não tem nível para estar nesse campeonato. Assim, uma Série A, acho que não é um campeonato que ele tem nível, né? Então aí tem o Enzo Dias que chega bem, o Patrick é a terceira opção. Eu acho que, assim, para mim, nem para terceira opção, acho que serviria o Patrick para esse elenco. Acho que ele não mostrou nível mesmo. E aquilo, né? O cara é a terceira opção, uma hora vai ter que jogar, né? Então, você sabe disso, né? Então, assim, quando ele precisa jogar, né? Pelo menos até agora, né? Sempre pode ter uma evolução, mas até agora mostrou um nível bem abaixo. Não sei o que você acha disso. O Enzo Dias, um bom jogador, mostrou bastante regularidade, mas a competição tende a ficar alta aí junto com o Wendel, e acho interessante essa briga. A temporada é longa, vale sempre lembrar isso, então oportunidade ambos terão, e é uma coisa a ser aplicada jogo a jogo. Eu também acredito que o Wendel tende a ser o titular da lateral esquerda, e o Patrick, concordo também, acho bastante abaixo, diminui bastante o nível. E esse é o problema, né? Se o jogador está no elenco, uma hora ele vai jogar. E aí pode comprometer. Então, acho que São Paulo deveria investir num outro lateral. Talvez emprestar para dar uma rodagem maior. Acho interessante para pegar essa experiência. Mas estou contigo. Acho que o Wendel tende a ser titular na temporada. Acho que é um nível legal da lateral esquerda. Vamos para o meio do campo. O meio do campo ele é um pouquinho traiçoeiro, assim, a análise, né? Porque aí você olha, tem bons valores, né? Alisson, Pablo Maia, Luiz Gustavo, principalmente esses três já mais consolidados. Marcos Antônio e o Bobadilha ainda precisando de uma consolidação, mas acho que promissores, Negruti, jogador da base. Só que assim, tem a questão de lesões, né? Então, ano passado, Alisson, os três tiveram lesões sérias no passado, o Luiz Gustavo no início e o Alisson e o Pablo Maia mais pro final. Agora já começou o Luiz Gustavo com uma lesão, ficou um mês fora, o Pablo Maia já machucou também. Então, assim, é um meio do campo que tem uma boa qualidade, mas acho que uma das principais qualidades de um jogador profissional é a disponibilidade, né? O cara tá lá para jogar, né? Então, aí tem um problema aí mora o problema. Então, assim, eu realmente, apesar da boa qualidade, é uma função que ela não inspira muita confiança no torcedor. Então, vira e mexe, vai ter que trocar esses volantes, né? E esses jovens que estão precisando de consolidação vão ter que ser titulares e vão ter que dar resposta, né? Para o São Paulo quiser ter algum sucesso na temporada. Não sei o que você acha aí dos volantes de São Paulo. Esse é o famoso entrar na fogueira. Acho é ruim essa questão, porque pode queimar a garotada, mas o Bobadilha é um jogador, eu ainda vejo um pouco inconstante. Quando entra assim, a torcida reclama bastante, não consegue entregar ali no mesmo nível. Luiz Gustavo, já veterano, então não acredito que vai entregar muito durante grande parte da temporada. Vem de lesão, provavelmente vai jogar semifinais agora, as quartas de finais.
Então, Pablo Maia, infelizmente, machucou aí, no mínimo 3 meses fora. E o Alisson, xerifão também. Então, acredito que precisa de jogadores. Essa questão do Negruti, o Marcos Antônio como promissores, legal, mas precisa testar a molecada, ver se tem o desempenho, entrega mesmo, porque só o Alisson acho pouco, acho pouco. Daqui a pouco já começa o Campeonato Brasileiro, estamos nas rodadas finais do Campeonato Paulista e acho somente o Alisson, o Luiz Gustavo, pouco. É verdade, tá curto aí, né? Apesar de 6 jogadores, mas nunca tem esses 6, né? Esses 6 eles nunca estão presentes ali, então acaba ficando curto. Acho que assim, uma qualidade, eu acho que, acho que não é top, mas é uma boa qualidade, né? Pensando em Campeonato Brasileiro. Acho que tem elencos aí que estão mais recheados na posição. Mas São Paulo tem bons jogadores. A questão é essa, né? Se eles vão estar ali, né? Quantas rodadas do campeonato que eles vão poder jogar? Então tem essa questão, assim. E aí a gente vai para o meio do campo, e aí o meio do campo é curioso, né? Porque tem o Luciano, que é o dono ali do meio do campo, do São Paulo, apesar de não ser meio, né? Já vou dar, já dei a cornetada já, cornetada sutil, mas ele é o cara ali. E aí, se você for ver os outros dois que eles estão ali, na verdade, eles muito mais são um complemento de elenco. Acho que são jogadores que jogam muito pouco ou não vão jogar. Porque caso não jogue o Luciano ali no meio, jogadores da ponta ali, o Lucas ou o Oscar, que vem para esse lugar central. Então, assim, é meio enganação, né? No caso, por exemplo, o Rodriguinho ele é reserva, mas não é, ele é tipo a quarta opção. Então, assim, fica até meio esquisito, assim, né? Esse meio do campo. Não sei o que você acha. Porque o Luciano, muitos jogos, o Luciano é um cara que ele tem bons números de gol, só que o cara que joga no meio do campo, ele tem que também produzir outras coisas. Essas outras coisas o Luciano tem dificuldade de produzir, porque ele não é meia, né? Simplesmente por isso. Então, assim, esse meio do campo eu acho. Na verdade, o que eu acho complicado é esse esquema tático. O esquema tático ele não favorece muito o elenco, né? Você vê esse buraco. Num 3-5-2, aí eu já acho diferente, já, né? Que aí o Oscar ele vem por dentro, aí o Luciano pode jogar no ataque com o Caleri, ou jogar Lucas e Caleri, Luciano e Lucas, o André Silva tá precisando jogar. Então, assim, esse elenco, né, no 4-2-3-1, eu acho que por esses meses que estão aí, acho que já dá para matar que não, que não é uma boa, né, Denis? Não sei o que você acha. Sim, isso traz um questionamento do Luciano ser o dono do time, porque é inconcebível o Luciano, que é um ótimo finalizador, quando é um bom atacante, finaliza muito bem, e essa vontade, essa neura de jogar como meia, acho que deixa muito a desejar também o futebol. Eu, eu não é nem compreensível, na verdade, isso. Então, e essa questão, quando ele joga junto com o Caleri, é interessante sim. Acredito que o 3-5-2 funciona muito bem nesse aspecto. E a molecada é aquela questão, né? Tem que dar rodagem, mas também tem que ter cuidado para não queimar. São jogadores promissores e eu vejo que terão oportunidades, obviamente. Até porque Lucas, um grande jogador, mas é veterano também, o Oscar também é veterano, e a temporada é cumprida. Então, essa oportunidade aí eles terão. E eu prefiro, indico também do meu dia, Luciano jogando no ataque. Ah, cada um na sua, né? Famoso cada um na sua. Agora vamos para os lados do campo, né? Começando pelo lado direito, Lucas, Eric e o Lucas Ferreira, que é o jogador da base, né? Então, assim, eu acho que o Lucas é um jogador assim num nível muito alto, né? Então, o São Paulo tem alguns jogadores aí num nível top, né? No campeonato, o Lucas é um deles, né? Então, você ter um cara como o Lucas assim, tranquiliza. Porém, aí tem a questão, né, do elenco, né? O reserva é o Eric. E aí, assim, o Eric não mostrou condição. O Eric mostra a condição quando ele entra no segundo tempo. Aí ele faz uma fumaça. Mas ele começando os jogos, assim, todo jogo ele joga mal quando ele começa. Não tem um jogo que ele, né? Ah, não, todo joga mal. Então, assim, é um jogador que ele não pode ser titular. E aí, assim, o cara que não pode ser titular, né?
um jogador já rodado, já não é um jovem. Então, assim, acho que é uma fraqueza do elenco. E aí vem o Lucas Ferreira, jogador de 18 anos, que mostra muito, assim, muita vontade, a postura é muito bacana. Apesar de 18 anos, ele tem uma força física aí que é realmente fora do comum, jogador muito forte, né? Mas ainda tem muita coisa para, né, para melhorar. Eu acho que ele pode ganhar minutos no segundo tempo, só que é aquele problema, né? Que o Eric também só joga no segundo tempo, então fica complicado, né? O Eric, além, como eu disse do Jandrei, além de não resolver o problema que ele precisava resolver, ainda cria esse problema de não dar espaço para a base ainda, né? Então é outro jogador que São Paulo também poderia, né? Que acho que não está sobrando nesse elenco. Então, mas Lucas Ferreira pode melhorar e até pode ser que nesse ano mesmo possa ser o reserva do Lucas. Jogador até de uma característica, não é a mesma, mas é parecida, né? Essa característica de força física, de carregar a bola, né? De finalizar as jogadas. Então pode ser que ele surpreenda. Mas assim, você tem um titular ótimo, mas o dia que ele não jogar, provavelmente ali esses caras você vai ter algum problema, né? Questão de titular muito bom, questão de elenco preocupante. Se você quer falar aí da ponta direita, se você quiser falar da ponta esquerda junto já, vamos para cima. Tá? Só um adendo, que o Lucas tem essa questão, quando o Luciano não está disponível, o que é difícil, aí também pode dar essa oportunidade para o Lucas Ferreira, que acredito ser natural ele passar o Eric e ser a opção imediata ali, apesar de muito novo, como você salientou, um jogador com muita força física e tem desempenho dentro de campo. Então, errar vai errar, é jovem, então tem essa questão de ter a paciência e colocar ali para ter a minutagem para ganhar confiança. A gente sabe que jogador com confiança é outro nível. E essa questão do Lucas é o mesmo que eu vejo pelo lado esquerdo com o Oscar também. O Oscar é um jogador que já foi muito veloz, hoje já é um veterano, então acho que tende a roubar essa posição do Luciano também em algumas oportunidades, jogar mais por dentro. E o Ferreirinha, um ótimo jogador também, e vejo bastante potencial. Fez uma temporada ano passado muito boa e a oportunidade também para o Henrique, né? O menino da base. Acho promissor também, mas aí acho mais difícil, né? Porque o Oscar e o Ferreira já são jogadores de níveis mais pareados, não perde tanto ali quando um substitui o outro, mas a questão, se está no elenco, a terceira opção, uma hora vai jogar. O Henrique é um jogador que na base, né, o pessoal fala bem, mas como a maioria dos jogadores da base de São Paulo que o pessoal fala bem não joga no time, né? Não recebe muitas oportunidades. Ele é canhoto, pode jogar também pelo lado direito, mas aí o lado direito já tá mais cheio ali, então até por isso que eu botei do lado esquerdo ali para dar uma, né, para dar uma moral para ele. Mas é o que você falou, acho que aí já desse lado aí já tem uma briga de estilos, né? Então, assim, o Oscar, claro, o Oscar tá num nível diferente do nível do Ferreirinha, mas o que o Ferreirinha entrega, o Oscar não entrega. Então, assim, acaba que sendo uma opção tática. Quem você vai colocar ali, né? Oscar, claro, saindo na frente. Acho que o Ferreirinha, mesmo tendo uma característica bem diferente, também é um cara bom para elenco, né? O Ferreirinha pode substituir o Oscar, mas também pode substituir o Lucas. Então, assim, ele é ali o 12º jogador de São Paulo. Então, né, é um cara que vai ser importante para o elenco. Eu acho que como o Henrique é um jogador promissor, eu já acho mais equilibrado, mais bem servido, né? Tem um jogador como o Oscar que tem um nível muito alto, o Ferreirinha que já tem um nível bom também, então o Oscar não vai jogar todas, né? Então você precisa ter um cara que mantenha, que pelo menos, né, minimamente, e o Henrique, né? Pô, para entrar no segundo tempo, né? Assim, tem que pôr, né, o Zubeldia, tem que pôr os caras aí, pôr os meninos para jogar. E aí vamos para a camisa 9 ali do São Paulo, um camisa 9 histórico do São Paulo, posso até dizer, ídolo da torcida, Caleri, que não vem na melhor fase. André Silva, que foi uma contratação que o São Paulo fez aí, gastou 6 milhões de euros para contratar o André Silva, se eu não me engano. Então, é um cara que o São Paulo investiu e que começa o ano bem, né, tendo as oportunidades e fazendo os gols. Pode ser
tem uma troca de bastão essa temporada. O André Silva, né, tá ameaçando isso, né? Tá interessante a participação dele. E aí tem a grande joia aí da base de São Paulo, que é o Rian Francisco, né? Um jogador que fez uma copinha extraordinária, tem algumas características assim muito raras, né? Um jogador bem raro e que, né, todo mundo tá ansioso aí para ver, ter mais minutos, né? Os minutos que jogou, conseguiu aproveitar bem, mas foram muito poucos. Então, assim, eu acho que aí também é mais uma posição que o São Paulo está bem servido, né? Porque você tem o Caleri, que é o cara, né, de confiança, e você tem alguém ali que está pelo menos no mesmo nível hoje, né? Claro que o Caleri tem umas qualidades que o André não tem, só que o André também tem umas qualidades que o Caleri não tem. Então acho que aí tanto o torcedor quanto no clube tem que olhar menos com o coração e olhar mais ali racionalmente. E eu acho que o natural é que o Caleri e o André dividam os minutos dessa temporada. Acho que, né, não precisa ter um titular absoluto, né, porque os dois estão mais ou menos ali no mesmo nível. Mas assim, seria um erro, eu acho, colocar um só. Eu acho que priorizar. E, claro, nesse caso, quem seria priorizado é o Caleri. E aí o Rian corre por fora, né? O Rian, acho que em situações ali que o São Paulo está precisando fazer um gol de final de jogo, eu acho que ele tem que ser mais usado. Acho que às vezes o Zubeldia usa com muita parcimônia, ou mesmo coloca, por exemplo, o André tá jogando, aí no final do jogo entra o Caleri. Não, o Zubeldia, não. Põe o menino, põe o rapaz. Mesma coisa, o Caleri tá jogando, final de jogo precisa fazer gol, põe o menino, entendeu? Acho que precisa ser utilizado assim. Acho que ainda não é para começar, mas não pode mofar no banco ali, porque senão a evolução que ele tá vai acabar estagnando. E aí mais um jogador que o São Paulo pode perder, né? Não sei o que o Denis acha aí da camisa 9. Cara, eu concordo com bastante coisa que você falou, essa questão de mexer com jogadores históricos, isso pode se tornar um problema dentro do elenco, né? Ainda principalmente se o jogador é histórico, como o Caleri, é, um grande jogador. E eu vejo uma questão que o Caleri terminou a temporada o ano passado mal, estava mal tecnicamente, não sei se fisicamente também, e já iniciou essa temporada não tão bem também, até que fez gol depois e tende a melhorar agora, porque é um grande jogador. O Caleri já é um pouco mais experiente, um grande jogador. A gente fala que é o jogador que faz um pivô excelentemente, acho que até top 3 aí do Brasil, com certeza. E o André Silva tá pedindo passagem também. Essa questão tem entrado bem, tem feito os gols, é um jogador participativo, novo também, né? Então tende a evoluir ainda mais. E eu concordo com você, jogar com um único atacante, eu acho que não funciona muito bem. E o Rian Francisco tem até uma curiosidade, salvo engano, era da base do Palmeiras e saiu da base porque queria jogar. Tinha muita gente na frente dele e ele falou: não, quero sair para jogar. E aí foi para o São Paulo, estava jogando a copinha, subiu para o profissional e não está tendo todas essas oportunidades. Mas é novo, a gente sabe que não pode queimar o garoto. Tem essa questão que o São Paulo teve uma sequência não positiva no Campeonato Paulista e freou a evolução de estar no campo, de estar ali podendo mostrar todo o seu potencial, mas acredito que essa questão de minutagem ele vai ter sim, e seria muito interessante poder ter essa juventude junto com o Caleri. Acho bastante interessante a oportunidade para ambos crescerem. Ah, com certeza, né? E falando em linhas gerais, né? Vamos dar aquele pitaquinho, né, sobre o elenco. Acho que é o elenco do São Paulo que, pensando em temporada, acho um pouco perigoso. Tem algumas funções, por exemplo, nesse esquema 4-2-3-1, eu acho que é muito perigoso até, acho que não é nem um pouco, é muito perigoso, né, o elenco do São Paulo. Pensando para 3 zagueiros, eu já acho um pouco mais seguro, eu já acho até um pouco mais promissor. Porque se você vê nessa camisa 10, com um cara, né, que joga com a 10, mas não é 10, e os outros dois jogadores muito jovens ainda, né, sem consolidação, já dá para ver que não está bem planejado os negócios. Então, acho que 3 zagueiros ele corrige um pouco esse planejamento, né, do São Paulo, só que aí vai criar alguns problemas. Acho que a principal questão ali são os volantes. Acho que se os volantes estiverem saudáveis,
Eu acho que aí a projeção é uma. Se tiver, se troca de volante aí, ninguém tá bom para jogar. Eu acho que assim, tem uns volantes, os volantes de São Paulo, eles são bem específicos. Por exemplo, Pablo Maia machucou. Você não tem outro volante de marcação. Entendeu? Você vai ter que obrigatoriamente jogar com 2 volantes mais ofensivos. Você não tem essa opção. Alisson machucou. Você não tem outro volante que dá a dinâmica do Alisson, que é aquele meia recuado que arma o jogo. Você não tem esse jogador. Então, assim, talvez o Marcos Antônio e o Luiz Gustavo eles tenham uma característica acho que um pouco mais parecida, só que fisicamente eles são muito diferentes, né? Um muito mais alto, né? 1,90 m, canhoto, o outro mais mirradinho ali, que tem uma dinâmica legal, mas tem menos a força física. Então, assim, eles são bem específicos. Então, por exemplo, às vezes muda um volante, não tem o Pablo Maia. Então, assim, talvez você não tenha que trocar só o jogador, só o Pablo Maia. Às vezes você tem que fazer um ajuste em outra posição também. Então, acho que esse meio de campo de São Paulo, acho que o meio de campo é o que dá a estabilidade para o time. É o que faz o time ele ser um time mais regular, um time menos altos e baixos. E eu acho que o São Paulo vai ter altos e baixos, porque vai ter um meio campo que ele é muito... É difícil de trabalhar assim, entendeu? Você ter tantos jogadores diferentes assim, você não ter os meias, né? Então acho que por isso que o São Paulo vai oscilar, principalmente no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o time titular de São Paulo é interessante. O São Paulo nas Copas ele pode ter eliminar alguns oponentes, ser um oponente difícil. Mas acho que no Brasileiro, com esse meio de campo, acho que os 3 zagueiros ameniza isso, mas acho que não corrige totalmente. Então, assim, acho que é um elenco, principalmente ali o meio de campo, dá um calafrio ali. Não sei o que o Denis acha do São Paulo. Em linhas gerais, eu também concordo com a sua opinião e acho que o São Paulo deveria investir sim no meio de campo, porque o Pablo Maia serão 3 meses aí no mínimo para voltar. A gente sabe que o São Paulo tem uma fama do departamento médico não cumprir com essas voltas. Lembrando que ele já ficou quase um ano parado. O ano passado quase perdeu a temporada toda. Então já vem de uma lesão séria, estava ganhando confiança, apesar que ele é novo e é um grande jogador também. O Luiz Gustavo eu não confio para a temporada toda. Acho que é um jogador veterano, já teve o seu momento, já viveu o seu auge. Tá vindo de lesão. Eu não acredito mesmo que ele vai ter esse desempenho para toda a temporada. O Alisson é melhor volante mesmo, dá essa dinâmica. Não tem aquela síndrome que muito São Paulino reclama do toca de lado e toca para trás. Ele é mais na linhas gerais, toca no Caleri, que é gol. Então, acredito que o São Paulo deva investir sim. Eu acho um elenco desequilibrado, mas acho que a zaga tende a ser o ponto forte do time, né? A gente sabe que o ataque também é bastante promissor, mas não dá para jogar da defesa direto para o ataque, né? Então, o São Paulo pode ter dificuldade, principalmente no Campeonato Brasileiro, mas o time principal é muito bom. Então, acredito sim que possa ir longe na Copa do Brasil, na Libertadores também, e eliminar grandes oponentes também. Mas acho que chega longe. Sim, realmente. Copa é muito dia lá, né? O momento, né? A gente tentar falar de Copa, que é muito difícil, porque cada um vai ter um enfrentamento, vai ter o chaveamento ali. Às vezes você chega num momento que o outro time está debilitado, né? Tudo pode acontecer. Mas no campeonato, assim, se eu, a gente está dando aqueles pitacos, acho que o São Paulo ele pode oscilar bastante. Acho que São Paulo tanto pode oscilar, acho que vai depender muito de como for utilizado o elenco. Eu acho que ali pode brigar ali pelo um top 8, eu acho. Top 8 que às vezes é Libertadores, às vezes não é, mas eu acho que o São Paulo vai brigar ali por essas vagas de pré-Libertadores, na minha opinião. É isso. Pessoal, vocês concordam? Deixe os comentários aí, participe junto conosco. É isso aí. Muito obrigado, Dudu. Valeu. É isso aí, rapaziada. Deixa os comentários aí, né? O que vocês acham de que vai chegar o São Paulo? Quem é adversário aí, se tem algum temor, se tem algum jogador aí que vocês discordam,
Ou se tem aquele jogador que vocês não gostam, fala, pô, esses caras aí. E o torcedor de São Paulo também, né? Pode falar com a gente aí, se tiver alguma coisa aí, né, que veja diferente. Então é isso mesmo, rapaziada. Um abraço e vamos aí. Elenco simples. Um abraço para vocês. Tamo junto.